abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Capítulo 11, versículo 1. Estava aberto aqui, mas fechou, né? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui de novo. Mateus 11, 1. É um texto bem conhecido, irmãos, e eu quero usar ele. Nós vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, não é bem uma pregação, né? Mas vamos falar aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Hebreus 11, 1. Um texto bem conhecido mesmo. Glória a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir, das coisas que não aparecem. Agora, vamos lá para Lucas. Deixa eu abrir aqui. Lucas também, capítulo 1, né? Versículo... Já achou Lucas 1? Versículo 13. Lucas 1, 13. Amém, né? Que diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem vos chamará, que darás o nome de João. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, por que eu escolhi esses dois textos? O que um tem a ver com o outro? O primeiro nos fala que sem fé, que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que ainda vão acontecer. E o segundo nos fala de um episódio da Bíblia que Lucas retrata de uma maneira bem singular, quando o anjo visitou o sacerdote Zacarias no templo. Zacarias estava no templo sacrificando a Deus, e naquele momento o Senhor mandou um anjo e falou assim: olha, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida diante de Deus, e a tua mulher, Isabel, dará luz a um filho. E nós sabemos que esse filho não era qualquer criança. Hoje em dia, quando nós geramos uma criança, nós temos a alegria em nosso coração de ver em nós manifesta o poder de Deus. Às vezes eu dou uma gaguejada, os irmãos de casa já sabem, mas os visitantes não se preocupem, eu gaguejo mesmo de vez em quando. E é muito lindo ver o manifestar de Deus em nossas vidas, nós mulheres. E nós vimos ali muitos milagres acontecendo dentro de nós e o poder de Deus é manifestado. E João Batista não era qualquer criança. Na vida de Isabel não estava gerando-se qualquer um. Era uma vida que já veio com um propósito. João já tinha um propósito determinado por Deus. O propósito que João tinha era preparar o caminho para o Senhor Jesus. Tanto é, irmãos, que quando Isabel estava no 6º mês de gestação, o anjo também visita a sua prima Maria e diz que dela nasceria um filho chamado Jesus, que seria quem? O Salvador do mundo, que é o nosso Salvador. Mas eu quero falar nesta noite um pouco sobre o propósito. Assim como João, nós também temos um propósito. E João, ele nasceu de um casal que era irrepreensível. Se vocês forem ver no mesmo capítulo, no versículo 3, no versículo 6, o Senhor fala assim: olha, ambos, ou seja, Zacarias, sacerdote, e Isabel, eram irrepreensíveis diante de Deus. Eles não tinham mancha, eles não tinham mácula, eles não tinham defeitos, digamos assim, diante de Deus. Eram perfeitos? Não. Mas procuravam andar conforme a vontade de Deus. E daquele casal,
um casal que já não tinha mais esperança em ter um filho, o Senhor veio a trazer quem? João, que mais tarde seria conhecido como quem? João Batista, por quê? Porque batizava. Mas eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o propósito que João trazia desde o ventre. Com 6 meses de gestação, Maria visitou Isabel, e quando Maria chegou na casa de Isabel, Isabel olhou e viu Maria, a palavra de Deus fala que João Batista saltou no ventre da sua mãe, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque Maria trazia consigo o Filho do Deus Altíssimo, Jesus. E o propósito que João Batista teve era um propósito muito excelente, irmãos. Ele veio aqui e a sua vinda já tinha sido predita pelos profetas. Por exemplo, Isaías. Isaías falou: olha, voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho para o meu Salvador. E aí o que acontece? João Batista nasce, João Batista passa pela fase de criança, de adolescente, e chega na fase adulta e começa a cumprir o seu propósito na terra. Sabe o que motivou João? Eu fiquei pensando, o que motivou João Batista? O que motivou Zacarias e Isabel, sabendo do propósito que o filho tinha, a permanecerem firmes até a morte? A fé, que foi o que nós lemos lá em Hebreus 1. Eles tiveram fé em esperar os 9 meses para que João nascesse e de preparar João para cumprir o seu propósito. Será que João, na sua fase de adolescente, de jovem, não passou pelos mesmos dilemas que eu e você passamos todos os dias? Será que ele não sentia fome, frio? Será que ele nunca ficou doente? Será que nada abalava o espírito de João e dos seus pais? Será que em algum momento da sua vida ele não pensou em parar, em desistir? Será que em algum momento em sua vida Isabel, como mãe, não falou assim: olha, talvez o destino do meu filho não seja tão fácil? Porque o coração de um pai e de uma mãe, ele quer o melhor para o seu filho. Ele quer algo de mais fácil. É ou não é, irmãos? Você não quer que o seu filho passe pelas mesmas tribulações e pelas mesmas indecisões que você passou. Você não quer que o seu filho tenha as mesmas decepções que você teve. Por isso que muitas vezes nós, como pais, eu ainda vou passar por isso, né? Porque meu filho é muito novinho. Mas os que já estão aí na estrada há algum tempo, por isso que muitas vezes nós acabamos metendo o pé pelas mãos, tentando privar o nosso filho de um sofrimento maior. E às vezes a gente se esquece que nós não podemos viver a vida dos nossos filhos. Que assim como nós, eles também terão que aprender. E aí o que acontece? Será que Isabel não tentou poupar João de alguma forma? Será que o coração dela não tinha medo do que seria, do que viria? Será? Será que eles não sofriam como nós sofríamos? Mas eles tinham algo que muitas vezes nós nos esquecemos. Eles passavam por todas essas tribulações, assim como eu e você. Preocupações que o ser humano tem. Talvez hoje em dia as preocupações sejam um pouco diferentes. Sejam canalizadas para uma outra coisa. Mas preocupação todo mundo tem, todo mundo teve e sempre vai ter. Até que o Senhor nos leve em glória. Será que eles não passavam por isso? Passavam, irmãos. Eles sentiam dor, eles se entristeciam, tinham angústias. Tanto é que o fato de Isabel não gerar filhos era motivo de falatório. Porque uma mulher que não gerava filhos, logo todo mundo pensava: está em pecado. Alguma coisa de errado eles estão fazendo aí, estão em pecado. E a infância de João, acredito eu, foi uma infância normal. A adolescência e a juventude. O diferencial é que ele estava preparando-se e sendo preparado, instruído, ensinado para cumprir um propósito. Todos nós estamos nos preparando para algo. Uns estão se preparando para o vestibular, outros estão se preparando
para uma prova bimestral. Outros estão se preparando para fazer um concurso público. Outros estão um pouco perdidos, sem saber o que fazer. A mulher, quando ela acorda, ela prepara a comida, ela prepara a casa, tudo existe e exige um preparo. Para tudo, irmãos, na vida. E João, ele foi preparado para cumprir um propósito. Abrir o caminho, preparar o caminho, anunciar a vinda de Jesus Cristo. Porque os profetas, desde antigamente, já anunciavam, já falavam. Mas o Senhor o escolheu para pregar pouco antes dele vir ao mundo. E a Bíblia fala que João, ele se absteve de muitas coisas. Ele morava e vivia no deserto. E ele se alimentava de mel silvestre e de garfanhotos. Eu não sei se esses garfanhotos são garfanhotos de verdade, ou se era uma planta que antigamente tinha o formato de um garfanhoto. Eu não sei. Mas a Bíblia fala de garfanhotos. Ele se abstinha de muitas coisas, irmãos, para cumprir o seu propósito. Para cumprir aquilo que Deus, desde a fundação, tinha colocado em seu coração. Porque eu creio que João, quando nasceu, já sabia que ele não tinha vindo somente por vir, para ser mais um. Ele já sabia que ele tinha algo a fazer. E nós também temos algo a fazer. Nós não nascemos, vivemos, crescemos apenas para passar por todas as fases que um ser humano passa. A gente não nasce, a gente não passa pela infância, pela adolescência, chega a ser jovem, adulto, velho e morre somente para ter filhos ou formar uma família. A gente tem um propósito maior, nós temos um propósito maior que nós já nascemos com ele. Às vezes, no meio do caminho, as tribulações, as necessidades fazem com que a gente se esqueça desse propósito. Às vezes negue esse propósito. Coloque de lado por algum motivo. Um sonho que o mundo nos faz sonhar. Mas esse propósito existe. E ele está bem lá no fundo. Um propósito que muitas vezes grita dentro de nós. Um propósito que muitas vezes clama dentro de nós. Um propósito que muitas vezes, esquecido por mim e por você, está lá dentro, mas está gritando para que ele seja colocado em prática. E esse propósito é servir a Deus. E assim como João Batista, anunciar a esse mundo, a esse deserto, cheio de tristezas e tribulações, que existe solução, que existe salvação. E assim como João Batista pregou durante muito tempo, Jesus virá, o Salvador chegará, nós temos que cumprir o mesmo propósito. Anunciar a esse mundo que Jesus virá, ele retornará para nos levar daqui, para subirmos com ele em glória. Nós temos um propósito, irmãos. A gente pode até tentar fugir dele. A gente pode até ignorá-lo. Aí sabe o que acontece quando isso acontece? A gente se sente vazio, a gente se sente pela metade. Às vezes a gente tenta preencher essa metade de outras formas e não consegue. Aí começa a se sentir frustrado, desanimado. Sabe por quê? Porque esse propósito precisa ser cumprido. Porque o seu chamado, o meu chamado, tem que ser obedecido. Porque a nossa vida não é passageira, no sentido de que não haverá continuidade após a morte. Haverá uma continuidade. Aqui na terra nós somos peregrinos e passageiros. Um dia isso tudo acabará. Mas ela vai continuar de alguma forma. Então nós temos, irmãos, que cumprir o nosso chamado. Não é fácil. Como eu disse, acredito eu piamente que João Batista, para cumprir o seu chamado, sofreu.
Tanto sofreu, irmãos, que como todos sabem, a morte de João Batista foi trágica. A Bíblia fala que a filha da amante do rei, a filha da amante do rei, pediu em um momento a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. João Batista foi morto decapitado. E a sua cabeça foi trazida ao rei e a esta mulher numa bandeja de prata. Os tempos são diferentes. A cabeça de ninguém vai ser cortada, não. A nossa cabeça não vai ser servida numa bandeja de prata. Mas se nós não cumprirmos o chamado que o Senhor Jesus tem para nós, não só iremos sofrer durante toda a vida nos sentindo incompletos, como teremos uma vida eterna muito pior. Eu acredito que vai ser tão gostoso, né? O Senhor Jesus olhar para mim, para você e falar assim: olha, entra para o gozo do teu Pai. Porque você foi fiel lá no pouco. Enquanto você chorava, enquanto você clamava, enquanto você sofria, enquanto você padecia, você foi fiel. Só que agora tudo isso acabou. Agora você entra para o gozo do seu Pai, sabe por quê? Porque você cumpriu o seu propósito. Você ouviu o meu chamado. E hoje, eu tenho prazer em te receber. Imagine, irmãos, quão glorioso vai ser ouvir isso de Cristo. Aquele que morreu por mim e que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que sofreu por ti, mas não se entregou. Ele não entregou o seu chamado e cumpriu até o fim. Vamos cumprir o nosso chamado, irmãos. Vamos cumprir o nosso propósito. Quando Ele estiver gritando aqui dentro, não vamos fazer ouvido de mercador, dar uma de João sem braço. Não vamos fazer isso, não. Vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Para encerrar, já passou aqui essa pregação, e é um dos homens mais abençoados que eu tenho notícia até hoje. Todos nós somos, mas ele fala de um jeito diferente, porque ele viveu tudo isso. Josué Erion, ele falou em uma das suas pregações, que ele deu até uma ilustração, que quando o homem, ele mantém relação com a sua esposa, e tudo acontece, são liberados milhares, milhões de espermatozoides. E no meio desses milhares, desses milhões, o Senhor olhou um em especial. E foi eu, e foi você. Só que tudo isso, irmãos, não foi por acaso. Foi porque eu e você podemos fazer muito pelo reino de Deus aqui nessa terra. Então vamos fazer, irmãos, aquilo que o Senhor colocar em nossos corações, vamos fazer. Porque pode ser difícil, muito difícil. Mas tudo que nós fazemos por Cristo, Ele retribui milhares de vezes mais. Amém? Então vamos nos colocar de pé nesta noite. Nós vamos encerrar o culto. Vamos dar alguns avisos antes. Mas eu gostaria que nós fizéssemos juntos uma oração. Fizéssemos juntos uma oração, irmãos, pedindo ao Senhor que nós possamos ouvir o clamor do nosso propósito, que nós possamos atender o chamado que Cristo tem em nossas vidas e que Ele possa fazer a diferença como tem feito na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar todos juntos? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos abençoar as nossas vidas em oração. Amém? Senhor Jesus, nessa noite, Pai amado e querido, nós nos colocamos em Tua presença. Senhor Jesus, nós sabemos que os tempos são outros, as dificuldades outras, Senhor, e diferentes das do tempo de João Batista. Senhor, mas Tu és o Deus que não muda. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há Deus como o nosso Deus. Tu és o Deus vivo.
Tu és o Deus que tudo pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Senhor Jesus, nesta noite, que nós possamos, Senhor, ouvir o nosso chamado, que nós possamos cumprir, Senhor, os nossos propósitos. Os propósitos, Senhor, que desde o ventre das nossas mães nós carregamos. Senhor, nós sabemos que não estamos aqui, Senhor, por um acaso. E sabemos que muito temos a fazer. Senhor, tira de nós a covardia. Tira de nós a rebeldia. Senhor, tira de nós, Senhor, o que tem nos impedido de cumprir este chamado, este propósito. Senhor, para que possamos te encontrar naquele dia, para que possamos te abraçar e ver quão glorioso é estar em tua presença. Senhor, porque João Batista cumpriu o seu propósito. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, cumpriu o propósito do Pai, vindo, morrendo, padecendo e se entregando por mim, em meu lugar, pelos meus pecados. Senhor, ajuda-me a cumprir o teu propósito. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos...